E aí? Eu falei para vocês que era rapidinho a primeira aula, agora estamos na segunda, para a nossa revisão da avaliação. E nessa a gente fala do capítulo 2, a formação das comunidades primitivas. Como que se formam as comunidades primitivas? Para isso a gente tem que entender uma coisinha básica. O Tio, na aula passada, falou um pouco dos mitos, né? Nós falamos, na verdade, de teorias. A teoria da evolução e a teoria da criação. Vamos citar os mitos como uma base para o início da formação das comunidades primitivas, para esse nosso segundo capítulo da apostila, falando da formação das comunidades primitivas. Então vamos lá, mitos, histórias, lendas, que podem trazer uma verdade a partir das experiências que esses povos vão tendo e vão acreditando. Mitos são experiências religiosas, espirituais ou até mesmo tradições passadas de geração em geração. Podemos citar as tribos indígenas tupinambás, que têm os seus mitos de fundação. Temos os astecas, que também apresentam os seus diversos mitos de fundação. Mas todos esses mitos, eles são confrontados às teorias que vão surgindo, como aquela que o Tio falou na aula anterior, a teoria de Charles Darwin, que acredita que o ser humano é uma evolução a partir das espécies, por uma seleção natural, é claro. Ele acredita que essa espécie, ao se adaptar, e vão se adaptando às pressões do ambiente, ao lugar que ela convive, ela vai se adaptando. E isso é um ponto importante, porque nós somos um ser humano em evolução. Por isso que o Tio falou na aula passada que o ser humano é o sujeito da história. Ele constrói a história, ele transforma a história, ele modifica a história. E temos a teoria anterior, que é a teoria da criação, onde a crença que a vida, terra e o universo são criação de um ser superior, um ser sobrenatural, que pode ser chamado de Deus para aqueles que acreditam e são cristãos. Mas, independente da teoria que você acredita, nós temos algumas comprovações científicas que mostram que o nosso lugar, a nossa origem, o nosso berço, ela é na África Oriental. Foram encontrados os primeiros fósseis na região de Chad, que nos dão a remeter da nossa origem há um pouco mais de 6, 7 milhões de anos atrás. Então, os primeiros sinais de hominídeos estão na África, o lugar onde nós fomos, digamos, evoluindo para chegar aonde estamos hoje. E esse período dos primeiros grupos ou períodos da pré-história recebe esse nome de pré-história. Nós já vimos que a pré-história, essa definição pré-história, é uma definição eurocêntrica, onde nós não podemos limitar a participação do homem no processo da história. Mas a pré-história se estende a partir do surgimento dos hominídeos até o desenvolvimento da escrita, que é um marco, digamos assim, importante geograficamente, historicamente, para definirmos a pré-história e a história antiga. Então, essa definição básica de pré-história. Os nossos antepassados, a partir desse processo evolutivo, eles vão se destacando, e a gente pode citar alguns deles. Mas o ponto-chave para a evolução dos seres humanos está aqui. Nesse movimento do nosso dedo. Esse trabalho que a gente vai fazendo ao pouco, eles não conseguiam fazer. E a partir disso, o Australopithecus, uma origem dos primeiros bipedais que nós tivemos, eles vão ser e vão desenvolver as ferramentas básicas que vão levando ao desenvolvimento dos outros. Mas a partir deste domínio, do trabalho de mão em pinça, e que você pode observar na imagem deste filme. Vocês perceberam como que os Australopithecus, através desse trabalho, conseguiram, e aí é um ponto importante que a gente tem que entender, que o ser humano vai se desenvolvendo, vai dominando a natureza. Entenda dominar como não destruir. Dominar é aproveitar os recursos que a natureza nos oferece, não destruí-la, porque nós dependemos dela. Então o Australopithecus aprende a fazer esse domínio.
Em seguida, nós temos o Homo habilis, habilidoso através da criação de ferramentas de pedra. Então está aqui o Homo habilis. Temos o Homo erectus, ele vai dominar o fogo, inicia uma migração para fora da África e o aumento significativo do tamanho do seu cérebro. E é claro, ele se torna uma postura mais ereta, mais firme, como nós estamos. Essa é uma característica básica desse homem. Seguida, nós temos a partir da evolução de 400 mil a 40 mil anos atrás, o homem de Neandertais, ou homem de Neandertales, adaptado ao tipo de ferramentas complexas e mais ainda, ele vai começar a participar e realizar rituais fúnebres, entendendo a importância da convivência em grupos e com seus próximos. Então isso é uma coisa que vai se desenvolvendo entre esses nossos ancestrais. Por fim, nós temos o Homo sapiens, desenvolvimento de linguagem e também arte e complexidade social. Ele começa a se interagir dentro dos seus grupamentos, das suas comunidades primitivas. E por fim, a partir do Homo sapiens, nós vamos evoluindo e chegamos ao que estamos hoje. Como eu, por exemplo, esse tio, professor que vocês tanto amam e gostam muito. Modéstia à parte. E esses grupamentos sociais, como eu falei agora há pouco, depois de me elogiar, é claro, eles vão fazer o comportamento que o ser humano vai absorvendo e vai compreendendo, cerca de 500 mil anos atrás, é claro. A importância da cooperação, da caça, da pesca, da vivência em comunidade, mesmo que seja primitiva, e as habitações coletivas. Não haviam propriedades privadas. Eles viviam juntos, unidos, como se fossem uma partilha entre si. Mas esses períodos da evolução do homem, lá do Neandertales ao Homo sapiens, a gente pode dividir a pré-história em algumas etapas, como essa aqui, Paleolítico ou período da Pedra Lascada. A economia é de subsistência. Eles pescavam, caçavam e coletavam para sua subsistência. Não tinham reservas. Eles eram nômades. Eles não tinham uma moradia fixa. Eles iam de um lugar para o outro em busca também do alimento. Então isso era importante. O uso de ferramentas era a partir de pedras que eles fabricavam, por isso, pedra lascada. É a primeira evidência do uso do fogo. Eles usavam ainda de uma forma meio aventureira o fogo. Não tinham um domínio sobre esse novo recurso que eles vão descobrir a partir disso. A outra fase é o Neolítico, também conhecido como período da Pedra Polida, ou Revolução Agrícola. A domesticação das plantas e dos animais. Os animais e as plantas serão domesticados, conduzindo uma comunidade agrícola mais estável, por isso uma revolução agrícola. Desenvolvimento de aldeias e cerâmicas e uma organização social mais complexa. Nesse momento, eles se tornam também eles se tornam sedentários. Deixam de ser nômades para se estabelecer próximo a regiões de rios, para que lá eles possam fazer a sua agricultura. Não deixam de ser coletores, caçadores, mas eles começam também a plantar e a colher. Isso uma função também tanto do homem quanto da mulher. Há outro período dentro da pré-história, a Idade dos Metais. Essas inovações tecnológicas, que vão surgir dentro desse nosso contexto. O uso do cobre, bronze, eventualmente, e vão utilizando esse metal para o uso das ferramentas, as técnicas de fundição e metalurgia, e eles vão usando esse desenvolvimento das ferramentas também para a agricultura, para a proteção, porque vão surgir as armas também. Esses avanços, tanto do cotidiano, através da Idade dos Metais e do trabalho, vão fazendo com que eles criem mais habilidades, tanto nas suas defesas, também como na agricultura. Uma coisa que o tio quer destacar, dentro dessas transições de Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, a arte rupestre, que é uma expressão cultural das culturas avançadas. Eles vão se desenvolvendo em artefatos, culturas complexas, não importa como, mas eles vão se evoluindo. E eles vão continuando ou retratando as suas ações cotidianas através dessas artes, as artes rupestres. Então, isso é muito importante da gente valorizar, porque faz parte do nosso entendimento essa compreensão das artes rupestres. Sobre a Idade dos Metais, é importante a gente entender que ela ocorreu
cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Então, é uma característica comum o uso desse metal para o desenvolvimento dessas comunidades. E é a partir desse desenvolvimento da idade dos metais é que vão começar a surgir as primeiras cidades ou as primeiras civilizações. Aquelas comunidades que começam a se formar lá no Neolítico de uma forma muito simplória, só porque se estabeleciam próximo a lugares que tinham água por causa da Revolução Agrícola, essas comunidades agora elas vão ficar mais estáveis, mais organizadas. Mas uma pergunta, como que o ser humano sai da África e chega aonde nós estamos? Aqui na América, no Brasil, em Boa Esperança. Então nós vamos apresentar algumas teorias para essa chegada do ser humano até o nosso território. E nesse mapa a gente já tem as duas teorias. A primeira, do Estreito de Bering, aonde o ser humano, por volta de 15.000 a 20.000 anos atrás, teria atravessado uma ponte terrestre formado entre a Sibéria e também a região da América, e teria chegado aqui. Isso no período da Era do Gelo, onde teve uma parte considerável do território que havia se congelado. Então, pode ter ocorrido isso. A outra teoria é a teoria que a gente chama do Malaio-Polinésio. Os povos malaios teriam saído da Polinésia e atravessado o Oceano Pacífico e aqui se estabelecido. Então, essas duas teorias, elas são nos apresentadas como a possível chegada dos seres humanos aqui ao nosso território. Nós podemos citar também a dupla teoria, no qual houveram a chegada tanto pelo Estreito de Bering quanto a do Malaio-Polinésio. Todas as duas seriam teorias aceitas para a nossa compreensão e entendimento da chegada do ser humano ao nosso território. Bom, dito que nós evoluímos, passamos no processo de evolução do Australopithecus até o Homo sapiens, entendemos a chegada dos seres humanos, dos hominídeos, à nossa América. E aqui, como a gente tem uma referência da existência dos seres humanos aqui? Podemos citar então os povos de Lagoa Santa, famosos por seus fósseis encontrados, e não só os fósseis, mas diversos utensílios. E Lagoa Santa fica no estado de Minas Gerais. E destaque para um dos crânios mais antigos, que é o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil das Américas, datado por mais de 11.000 anos atrás. Lembrando que nós estamos falando do crânio da Luzia, que foi localizado em Minas Gerais, em Lagoa Santa. O primeiro fóssil que se tem uma ideia de um crânio, lá do Homo primeiro, que foi encontrado na África há 200.000 anos atrás. E nós temos vários outros exemplos que vão sendo estudados. Por isso que a história ela é feita por homens, é por sujeitos que transformam, que não está pronta. A história vai se construindo e se reinventando. Uma fonte nunca é uma fonte final de uma história. A história vai sempre se renovando. Por isso que é tão fascinante. E o fóssil de Luzia, descoberto por volta de 1975, em Lagoa Santa, aqui no estado de Minas Gerais, ele, pelos arqueólogos, um francês, Net, e também esse fóssil Luzia, ele recebe o nome de homenagem a Lucy, um dos fósseis mais antigos que foi encontrado na África. E essa Lucy recebeu esse nome em homenagem à música dos Beatles. E a nossa Luzia, o nosso fóssil mais antigo da América, foi uma homenagem a esse fóssil, a Lucy. E é parte desse acervo de achados da tradição de Lagoa Santa, esse não só o fóssil de Luzia, mas também tantos outros. Dá para a gente comparar e perceber por computação gráfica como que era a característica de Luzia, Indicam que esses estudos do crânio da Luzia, ela tinha diferentes aspectos, E é por isso que ela foi vítima, não, a palavra vítima não é muito legal, mas ela foi motivo de muito estudo por suas características físicas e aproximação de povos africanos ou até mesmo polinésios. Então, havia essa dúvida, mas a ciência comprovou a origem de Luzia. Em 2018, o crânio de Luzia, em exibição no Museu Nacional, lá na cidade de Petrópolis, ele foi parcialmente destruído, mas seus fragmentos foram recuperados e estão sendo restaurados, e foram restaurados, e o crânio de Luzia se encontra
em perfeita condição para visita. Nós temos os sítios arqueológicos. Aonde foi localizado Luzia? É um sítio arqueológico em Lagoa Santa. E lá a gente pode perceber vários achados arqueológicos, como restos mortais de outros animais, de artefatos, como podemos citar também vasos, utensílios, ferramentas que eram utilizados naquele período de evolução do ser humano. Então, o sítio arqueológico Lagoa Santa, ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. Outra coisa que cabe destaque são os povos sambaquis. Esses habitantes da região litorânea, observem o mapa, que construíram grandes montes de conchas, ossos e outros resíduos chamados sambaquis, usados como sepulturas para fins religiosos. A ocupação dos sambaquis ocorreu aí por volta de 6.000 a 2.000 anos atrás, né? A gente pode perceber que ocupa toda a região litorânea e eles são fontes de muitas pesquisas e entendimentos também para nós. Nós temos alguns sambaquis, como nós podemos citar o de Galeta, em Santa Catarina, que é um dos maiores sambaquis encontrados, né? Com uma altura considerável de 30 metros. Então, os sambaquis também são fontes importantes de conhecimento e da nossa história e dos nossos estudos. Além do sítio arqueológico de Lagoa Santa, eu vou citar para vocês o de Serra da Capivara, uma localização no Parque Nacional da Serra da Capivara, e ali tem um destaque importante para as pinturas rupestres que estão lá em exibição. Elas são datadas e demonstram rituais de caça, dança, por mais de 12.000 anos atrás, e são patrimônios declarados de preservação pela Unesco. É onde a gente tem que ir, apreciar e perceber como o ser humano, ao longo do tempo, se desenvolveu e evoluiu. Isso que o tio falou de preservar e cuidar não é só dos patrimônios como as pinturas rupestres, mas é cuidar de tudo. A nossa história é uma história do cuidado. O ser humano é o sujeito principal, que transforma e modifica, mas nós temos que cuidar e preservar a nossa evolução, a nossa história. Porque se nós não fizermos isso, a história se acaba. E com a história e com o fim da história, nós não teremos o que contar e como contar. Então é importante que nós saibamos claramente quais são as nossas contribuições e a nossa participação nesse processo histórico e de construção da história. Um grande abraço, espero que a aula tenha ajudado muito vocês. Boa prova, sucesso e até mais.